Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vem cá, você vive levando bronca da professora porque erra todas as sequências de exercícios? Você nunca fica no primeiro lugar da barra porque senão não vai ter ninguém de quem copiar? E a sua professora já perguntou se você tem mais lados além do direito e do esquerdo? Vamos resolver isso agora. Decorar as sequências nas aulas é muito importante porque se você não sabe o que você tem para fazer, aí é que você não vai conseguir fazer bem feito mesmo. Eu, por exemplo, tem dias que tô tão avoada que começo a errar tudo e a professora pergunta o que tem de errado com você? Porque eu geralmente decoro bem as sequências, então eu trouxe algumas dicas para ficar mais fácil para vocês decorarem também. Em primeiro lugar, eu queria dizer que a nossa memória funciona diferente de uma pessoa para outra. Eu, por exemplo, tenho uma memória auditiva muito melhor do que a memória visual. Então, para mim é muito mais fácil decorar a letra de uma música do que o rosto de uma pessoa que eu acabei de conhecer. Então, para aproveitar bem as dicas que eu vou dar hoje, é bom você reconhecer qual que é o seu jeito mais fácil de decorar. E, gente, o que eu vou falar não é científico porque eu não sou estudiosa do assunto, é só uma percepção que eu tenho ao longo das aulas e ao longo da vida também. Por exemplo, como que você sabe se você é uma pessoa que tem boa memória visual? Lembrar caminhos. Você vai uma vez para um lugar e você sabe ir para lá de novo sem precisar de um mapa, de GPS. Lembrar rosto de gente que você acabou de conhecer. Sabe aqueles professores que todo ano tem uns 200 alunos diferentes? Mas se eles encontram um aluno antigo na rua, eles podem até não lembrar o nome, mas eles vão saber, esse daqui foi meu aluno. Essas são pessoas com boa memória visual. Se você tem esse tipo de memória, uma coisa que ajuda muito é, na hora que o professor está mostrando o exercício, você se concentrar bem no que ele está fazendo, você olhar prestando muita atenção. Uns anos atrás eu aprendi a fazer malabares e eu e uma outra amiga, a gente estava aprendendo ao mesmo tempo. Eu vou até colocar uma imagem de quando eu fiz num espetáculo da minha escola de balé que tinha o tema de circo. E era assim, quando ela queria aprender o movimento, ela ficava olhando a pessoa que fazia, olhando por um tempo, daqui a pouco ela pegava o malabares e conseguia fazer igual. E eu pegava o malabares de primeira, ficava me batendo até entender como é que ele funcionava. Então essa minha amiga é um exemplo de alguém com memória visual. E como é que você usa isso na aula de balé? Você estuda bem o que a professora está mostrando, olhando para ela, prestando muita atenção, sem se distrair com outras coisas da sala, com alguém que está falando, ou com a decoração nova, com qualquer coisa assim. Essas pessoas com uma boa memória visual, só de olhar com muita atenção, já conseguem fazer. Então, se você tem memória visual boa, tenta fazer dessa forma, com muito foco na professora. Existem outras pessoas que têm boa memória auditiva. Então, como que você sabe se você tem boa memória auditiva? Eu, por exemplo, escuto uma música, eu memorizo a letra na primeira, segunda vez que eu tô ouvindo. Eu ainda lembro as falas de filmes da Disney que eu assistia quando era criança. Falas de seriado que eu gosto muito, como Gilmore Girls, eu sei repetir e eu não esqueço. Então, pessoas com memória auditiva boa podem usar isso na aula de balé como? Eu vou contar como é que eu faço. Conforme a professora começa a fazer o exercício, fazer a sequência para demonstrar, em vez de eu ficar olhando e contando a música, eu fico assim: GT, fechou. GT, fechou. GT, ballonné, GT, fechou. Eu canto ou falo a sequência para mim, do que for mais importante naquela hora, se for o nome do passo, ou se é para abrir, se é para fechar. O que eu acho mais importante eu vou falando na minha cabeça e quando eu faço exercício aquilo fica rodando na minha cabeça. GT, fechou. GT, fechou. Isso para mim ajuda muito, é a forma que eu mais consigo decorar a sequência por conta da memória auditiva. Então, é uma coisa boa de fazer, inclusive você faz no ritmo da música, então você já mata 2 coelhos, né? Você aprende a sequência e aprende como que ela tá encaixada na música. É um jeito que dá muito certo pra mim. E uma outra forma é a memória corporal. Eu não sei se isso existe mesmo, se é um termo, mas o que é? É a pessoa que consegue sentir no corpo e levar aquilo adiante. É uma memória excelente para quem faz balé, né? Porque a gente decora melhor por onde passa a perna, por onde passa o braço, e o corpo entende aquilo e reproduz sempre do jeito certo que a gente aprendeu.
Seria ótimo se todos nós tivéssemos essa memória bem desenvolvida, mas algumas pessoas têm mais do que outras. E para essas pessoas, o que funciona muito na aula? É marcar enquanto a professora está passando a sequência. Você não precisa fazer o exercício com todo o empenho, mas a professora está mostrando o GT, você está fazendo o GT pequenininho ali, um pliezinho para lembrar. Isso ajuda quem tem essa memória muscular, essa memória corporal. Mas, gente, uma coisa que é muito importante: nunca marquem braço. Ou põe a mão na cintura e faz só as pernas para marcar, ou marca o braço direitinho, o braço que tem que fazer. Eu não sei o porquê, eu nunca vi nenhum estudo a respeito, mas já ouvi de alguns professores que não se deve marcar o braço. Se a gente marcar errado, a gente vai fazer errado. Então escolhe, ou não marca nada de braço, ou faz o braço todo certinho. E é claro que isso não é uma ciência exata, às vezes o melhor para você vai ser combinar uma técnica com outra, ou de repente você tem uma técnica diferente, me conta aqui nos comentários. Mas é legal você se concentrar naquela que mais combina com o seu tipo de memória. Por exemplo, eu falei que eu tenho a memória auditiva boa, eu fico cantando a sequência para mim mesma, mas eu costumo marcar os pés também enquanto a professora está mostrando. Então as duas coisas juntas funcionam para mim, mas se eu só marcar sem cantar na cabeça a sequência, não funciona. Se eu só cantar a sequência sem marcar, dá mais certo. Então mesmo que eu use um outro recurso, eu tenho que usar a memória auditiva para a coisa dar certo. E é muito importante decorar a sequência, porque não só, como eu falei no começo, se você não sabe o que tem para fazer, não tem como você fazer direito, mas as passagens entre um passo e outro também são dança, também precisam de limpeza, também precisam ser trabalhadas. Como é que você vai passar de uma perna aberta para fechar? Como é que você vai sair do plié para um dégagé? Tudo isso é dança também. Se a gente não sabe o passo que vem em seguida, a gente não sabe terminar o passo anterior para chegar naquilo. E aí fica uma coisa feia, fica uma coisa feita de qualquer jeito. Então, não deixem de buscar a memorização das sequências. Ela com certeza vai ajudar vocês a progredirem cada vez mais no balé. Sem contar que, se você quiser seguir carreira profissional, muitas vezes os bailarinos profissionais têm uma semana para aprender a coreografia de um balé novo inteiro. Então, se você já não decora a sequência na sala, imagina decorar uma coreografia. Então testem as dicas que eu dei hoje, depois venham aqui me contar se funcionou ou se vocês descobriram uma outra coisa que foi muito melhor. Se você ainda não me segue nas redes sociais, segue, eu posto coisa legal, eu tô sempre lá, me acompanha. Se gostou do vídeo, deixa um like, ajuda a divulgar o canal, ajuda a divulgar o vídeo. Se inscrevam e a gente se vê na próxima.